Hoje a gente vai falar sobre o uso de joias, o que a Bíblia fala sobre isso. Tema muito pedido lá no Instagram, mas que eu não sou nem doida de abordar, porque eu não tô querendo ser xingada pelas pessoas que sequer se deram o trabalho de ler a Bíblia para interpretar. Bom, existe um porquê de eu me sentir tão à vontade de usar acessórios e existe um porquê de eu não usar acessórios tão extravagantes, sabe? Aquelas 1000 correntes e tudo mais. E eu vou explicar para vocês agora o meu ponto de vista, a minha interpretação e o que a Bíblia fala sobre isso. E eu quero saber depois o que vocês acham e o que vocês já leram sobre isso, tá bom? Em 1 Pedro, no capítulo 3, a gente vê uma parte que fala, assim, sobre joias. Mas qual é o contexto em que está falando sobre essas joias? Vamos ler juntinhas aqui, gente? 1 Pedro, capítulo 3. O título da palavra diz, aqui na versão NVI, deveres conjugais. A gente já entende que está falando no contexto de deveres no casamento, tá? Lá no versículo 3 do capítulo 3 diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. No entanto, as pessoas ignoram a parte do cabelo trançado e das roupas finas e condenam muito as joias, tá? Então não faz muito sentido, já que é para levar o pé da letra, então a gente não poderia usar tranças e nem roupas de qualidade, né? Roupas assim mais caras, né? De um tecido fino, a gente não poderia, ok? Então vamos entender o contexto disso daí. Aí a gente volta lá em cima no versículo 1 do capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Aí sim fala, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão, e eu chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então, esse é o contexto, gente. Eu acho que na leitura fica muito claro que não está falando assim, é pecado você usar joias, você não deve usar joias. Está falando simplesmente, você não deve achar que o seu valor está no seu exterior, porque você é bonita, porque você é bem arrumada. Você não deve se envaidecer de belezas externas, né? Você não deve achar que isso é o seu valor, né? Você precisa ter o valor no seu interior. É a mesma coisa da gente olhar um homem bem vestido com um terno fino e falar, aquele homem tá vestido de terno fino, mas o valor dele não tá no terno, tá no interior dele, porque ele é um homem bom, entende? Então a gente entende que o contexto é esse. As joias, elas não podem ser o nosso valor, assim como o penteado, né, que aqui cita, por exemplo, a trança, não pode ser o nosso valor. A nossa roupa de linho puro não pode ser o nosso valor. O nosso valor como esposas, como mulheres de Deus, precisa estar no nosso interior, ok? Então, eu acho que está muito bem explicado isso daí. Aí, a gente vai lá no capítulo 2, no versículo 9 de 1 Timóteo, diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com as obras, como convém às mulheres que declaram adorar o Senhor. De novo, gente, as mesmas coisas que foi falado lá nos deveres conjugais, está dizendo aqui: trança no cabelo, roupa cara e joias. Que não, nosso valor não deve estar nessas coisas. Você pode ser a mulher mais linda do mundo. Se o seu interior for podre, de nada vale essa beleza, né? E lá em 31 de Provérbios diz que a beleza é passageira, mas a mulher sábia, ela será louvada, ela será honrada pelo seu marido, pela sua família. E está dizendo aqui nas duas passagens com muita clareza: você não é a sua casca.
Você é o que está dentro do seu coração. E quando fala de modéstia, gente, é aí que pega esse ponto da gente saber o equilíbrio, né? Então, eu vou deixar aqui algumas imagens para vocês verem. Isso aqui é uma joia. Isso aqui também é uma joia. Qual das duas vocês acham que é escandalosa? Vocês entendem que o problema não é usar joia, mas a falta de modéstia ao usar uma joia? Isso aqui é uma saia. Isso aqui também é uma saia. Vocês entendem que o problema não está em usar saia ou não, mas sim em qual saia você está usando? Porque a nossa imagem comunica alguma coisa. Intencionalmente, mesmo que a gente não perceba, a gente quer passar aquela imagem. Então, às vezes, uma mulher, quando ela tá com uma autoestima abalada, ela vai querer sensualizar para que, de repente, algum homem olhe para ela. Vocês entendem? Então, tudo isso influencia na imagem que a gente está passando. Portanto, tá escrito aqui que a gente precisa se vestir com modéstia, com bom senso, né, gente? A gente precisa olhar pro espelho e pensar, eu tô decente? Eu tô parecendo uma mulher séria, uma mulher de valor, uma mulher que não tá se vendendo, né? Uma mulher extravagante. O que eu tô passando com a minha imagem? Se a gente parar um minutinho na frente do espelho e começar a analisar dos pés à cabeça, a gente consegue ter discernimento do que parece uma mulher séria, né? Uma mulher de respeito e o que não parece. O que a gente está passando com a nossa imagem num modo geral, entende? Então, esse é o contexto que fala de joias na Bíblia e a gente precisa sim analisar a modéstia, o tamanho das joias, o que elas estão representando, né? Porque tem muita joia que tem símbolos religiosos que a gente não pode usar, né? De outras religiões e tudo mais. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Assim como a gente também tem que tomar cuidado com as roupas que a gente está usando, como ela está comunicando e até com o cabelo que a gente usa. Claro que tudo isso não é o que vai nos levar ao céu, tá? Porque o que nos leva ao céu é a graça imerecida através do sacrifício de Jesus Cristo para salvar nossas almas. Porque nós não conseguiríamos jamais nos salvar, porque nenhuma obra que a gente fizer vai ser suficiente para merecer o céu, que é tão perfeito e está ali preparado para o dia que o Senhor nos levar, né? Mas quem conhece essa graça de Jesus Cristo, e quando eu falo isso eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando do sacrifício na cruz mesmo, quem reconhece isso, é impossível ter a tranquilidade de viver numa vida aonde há extravagância e aonde há lascívia, né? Onde a gente acaba se vestindo ali de maneira que não vai agradar o Senhor. Então, quando a gente entende que a gente é de Deus, a gente automaticamente se cobra de passar uma imagem de mulher decente. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso lá na comunidade do WhatsApp. Lembrando que se para você não faz falta usar joias, não tem problema nenhum. Você pode também ter esse sentimento de deixar as coisas de lado realmente para você ser uma mulher mais simples. Às vezes você realmente não precisa disso e tá tudo bem. Mas é só mesmo pra gente quebrar essa religiosidade, né? E entender que não é algo que desagrada a Deus. É simplesmente que você precisa ser melhor por dentro para isso resplandecer por fora. Inclusive, o Senhor falou isso aos fariseus, né? Ele dizia que os fariseus eram hipócritas, que eles queriam mostrar que eles eram alguma coisa por fora, mas por dentro eles tinham o interior podre. Então ele fala assim: limpa primeiro o interior do copo para depois você resplandecer ali no seu exterior. Eu vou deixar esse trecho escrito aqui para vocês também, tá bom? Então, pessoal, é muito importante que antes da gente acreditar em qualquer coisa e tirar conclusões, é importante que a gente leia, só mesmo para a gente saber separar o que são tradições e o que é realmente a vontade de Deus e o que nos condena perante a Bíblia, tá bom? Em breve vou trazer para vocês algumas coisas que é realmente condenada na Bíblia e que a gente deixa passar e finge que não sabe, tá? Então isso é importante também saber, porque às vezes a gente dá tanta importância para o uso de joia e deixa passar várias outras coisas, que é o que a palavra fala de peneirar as moscas e deixar passar os camelos, ou seja,
peneirar as coisas pequenas e deixar as coisas grandes e que realmente são importantes passarem em branco. Um beijo e até o próximo vídeo.